Bom dia, turma! Acordaram? Vamos lá, vamos trabalhar? Pois é, mais uma aula de espanhol. Estão preparados? Vamos começar. E adivinha o que é que eu trouxe hoje? A gente vai falar sobre o México e eu tenho certeza que há duas coisas que vêm à cabeça de qualquer pessoa quando se fala em México. A primeira coisa, os povos pré-colombianos, né não? Os astecas, os maias. E a segunda coisa, Chaves. É impossível não associar o México à imagem de Chaves ou Chapolin. Esse é o hino do México, né? Com certeza já ouviram, nem que seja na Copa. Pois é impossível não associar o México à imagem de Chaves e Chapolin. Mas, como eu já falei, não se pode resumir o México a tequila, sombreiro, mariachis e cactos do deserto. Por que não, gente? Porque o país vai muito além disso. Existe uma infinidade de fatos interessantes relacionados à cultura. Por exemplo, vocês sabiam que o nome do México não é só México? Não é não. Assim como não é só o nome do Brasil, não é só Brasil. Então, o México também não é só México. Sabe como é o nome do México? Estados Unidos Mexicano. É oficialmente assim, Estados Unidos Mexicano. Lembrando que a palavra México é escrito com X, mas a pronúncia mais comum é México e não México. Por quê? Porque tem uma questão indígena fonética que eu não vou adentrar aqui, porque é muita coisa, tá? Então, voltando para a história do México, na verdade, um dos principais motivos pelo qual o país é oficialmente chamado assim, adivinha por quê? Vamos pensar? Por que será? Por quê? Por causa da proximidade com o país vizinho, que é os Estados Unidos. Então, Estados Unidos mexicanos. Além disso, a gente pode falar também sobre a localização do México, né, gente? Porque, olha só, eu fiquei, na minha época de criança, pensando um tempão achando que o México ficava central, na América Central. Demorou para eu aprender, viu? Lá na minha infância, demorou para eu aprender que ele não fica na América Central. Ele está localizado na América do Norte. Pois é, embora destaque-se economicamente entre os países da América Latina, veja, ele faz parte da América Latina, mas o México ele não está localizado da América Central para baixo. Ele está localizado aonde? Lá na América do Norte, junto com os Estados Unidos. Então, ele faz fronteira com os Estados Unidos, ele faz fronteira com Guatemala, ele faz fronteira com Belize. Além do mais, o México é banhado pelo Golfo do México, Oceano Pacífico, pelo Mar do Caribe. Gente, ninguém pode morrer antes de conhecer o Mar do Caribe. Estão proibidos. Tá ouvindo? Todo mundo vai conhecer um dia o Mar do Caribe, porque é a coisa mais linda que eu já vi. Olha que interessante. Pouca gente sabe, mas a cidade do México, capital do país, é a mais antiga das Américas. Isso porque no ano de 1519, quando o espanhol Hernán Cortés chegou ao lugar que hoje é a capital mexicana, ela já era considerada como a maior capital do planeta. Sim. Então, nessa época, a cidade do México chamava Tenochtitlan. É difícil de falar porque é uma língua indígena. E era a capital do Império Azteca. É por isso que por lá o número de monumentos históricos é enorme. Além da cidade do México ser a capital mais antiga do planeta, sua região metropolitana, conhecida como Distrito Federal, é a terceira maior do planeta, certo? Com assim em torno de 20 milhões de habitantes. Além do mais, lá a cidade do México, como ela é muito grande, não se fala somente o espanhol, vocês sabiam disso? Tem dialetos e sim, mais de 10 línguas originárias de antigos povos indígenas. Como exemplo, tem o Otomi, Mixteca e vários outros. Vou dizer aqui agora. Esse aqui é o bosque do Capultepec. Gente, é difícil de falar, né? Porque, como eu disse, não é o espanhol como o espanhol de origem da Espanha. É o que se permanece da origem indígena. Então, é difícil para a gente pronunciar, até porque tem sons que a gente não conhece. Então, esse bosque é mais um recorde para a capital do país. Por quê? Porque ele é considerado como um dos maiores parques urbanos do mundo e o maior da América Latina. O bosque possui aproximadamente 686 hectares de área e está situado, sabe aonde, gente? Pense.
está situado na região central da cidade do México. Além de contar com museus, uma enorme área verde, tem um bosque localizado num famoso castelo chamado Chapultepec, né? Se é o bosque de Chapultepec, então o castelo também é chamado Chapultepec. Interessante, não é? Gente, tem um fato que com certeza ninguém sabe. Aposto que aí, ó, ninguém sabe. Será que sabem? Sabe o que é? É o fato de que a grande capital, qual é a grande capital? A cidade do México, está construída sobre um lago, conhecido também como Veneza Azteca. Uma boa parte do território que hoje é o Distrito Federal, ou seja, a cidade do México, foi construída sobre a cidade sagrada de Tenochtitlan. Ai, como é difícil falar essa palavra. E também por cima de uma lagoa. E é justamente por esse motivo que os movimentos sísmicos, ou seja, os terremotos, são tão frequentes nessa área. Gente, e a comida mexicana? Vocês já experimentaram? Bom, eu não sou muito chegada, mas o povo que come gosta muito. É tanto que é considerada patrimônio da humanidade. Imagine, ela é tudo tem pimenta, tudo. Até na melancia eles colocam pimenta. Vocês sabiam disso? Pois é, o México é um país de uma riqueza assim, cultural e gastronômica incomparável com o resto do mundo. E é por isso que a comida mexicana foi nomeada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Essa nomeação aconteceu no ano de 2010 e veio para enaltecer a culinária mexicana, que é considerada como um ícone nacional, devido à sua história, devido à sua criatividade, devido à sua diversidade. Não deixem de experimentar os sabores quando vocês tiverem, assim, a oportunidade de conhecer a gastronomia mexicana, viu? Agora vem um tema mais polêmico, ou seja, de muita discussão. Sabe qual é? A fronteira. A fronteira entre o México e os Estados Unidos. Pois é, essa fronteira é a segunda mais longa do mundo. A primeira, sabe qual é? É a entre Canadá e os Estados Unidos. Bom, conforme dados da Comissão Internacional de Limites e Águas, essa fronteira possui uma extensão de aproximadamente 3.185 quilômetros. Pois é. Gente, outra coisa que a gente já até viu por aqui, né? Dia de la Muerte. Mas eu não vou falar do Dia de la Muerte, eu vou falar da morte em si. A morte, se a ideia da morte para eles é comemorada, não é chorada. Então, a alegria, as cores, a simpatia do povo mexicano também é refletida ao lado mais obscuro da vida. Então, até esse lado que a gente tem medo, que a gente tem esse lado obscuro, eles levam com leveza. Eles levam com colorido, eles levam com música, com alegria. No México, ninguém sofre ao lembrar que um ente querido partiu. Afinal, o Dia dos Mortos é comemorado com alegria. Por isso, é uma das maiores e mais tradicionais celebrações do país. Para o povo mexicano, a morte significa apenas uma passagem. E esse fenômeno é vivido de forma natural, sem tristezas. Assim como a gente já viu, o Dia dos Mortos, ou seja, el Dia de los Muertos, é celebrado em... Quem lembra? 2 de novembro é uma das datas mais especiais do calendário mexicano. Lembrando que eles comemoram em 2 dias, não somente em um dia. Só para concluir a parte do Dia dos Mortos, eu esqueci de dizer que, na verdade, eles começam as comemorações assim um mês antes. E nesse período, as casas são decoradas com caveiras, com as famosas catrinas, que você já sabe o que é, porque a gente já trabalhou. E é muito comum que as famílias que perderam um ser querido façam em suas casas um altar de mortos. Bom, e sobre as pimentas e molhos, já ouviram falar? Pois é, são extremamente fortes. Sabe por quê? Porque o mexicano adora pratos picantes, temperados com muito molho de pimenta, que no México esse molho de pimenta é conhecido como salsa. Pouca gente sabe, mas o México é um país de grande biodiversidade. Sabe por quê, gente? Porque graças à sua posição geográfica e seu relevo, porque permite a grande diversidade do ecossistema. Essa ampla variedade é facilmente explicada pela existência de mares, de desertos, de bosques, de lagoas, que possibilitam o desenvolvimento das mais diversas espécies de animais e vegetais. Não é à toa que o país está entre os 10 mais ricos do mundo em termos de fauna e flora.
Gente, pense num povo assim agradável. A gente se encanta com eles, porque eles são gentis. Pois é, educação e civilidade. O povo mexicano é um povo extremamente educado. Dificilmente você encontra um mexicano estúpido ou que te responda algo grosseiramente. A gente gosta deles. As crianças são ensinadas desde pequena a dizer por favor, obrigado, desculpe e saúde quando alguém espirra. Não falar uma dessas palavras é considerado assim como falta de educação. Por isso, quando você for ao México, acostume a dizer essas palavrinhas mágicas. Mas como é que a gente vai falar isso em espanhol? Gracias, por favor, desculpe, perdão, salud. Afinal, você irá escutar isso muitas vezes nessas terras astecas. Ai, caramba! Quem não conhece esse termo, hein? Pois é, quem já assistiu Dramalhões Mexicanos não pode deixar de falar de Thalía e dessa música, né? Que foi música tema de uma das novelas. Olha aí, na tela a gente tem Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar, Rosalinda. Todas elas protagonizadas, sabe por quem, gente? Pela mesma pessoa, Thalía. Thalía é uma cantora muito famosa no México. E que eles adoram e que sempre fica falando assim, ai caramba, por isso que ficou imortalizado nas novelas. Gente, o engraçado é que ela sempre vive o mesmo papel em todas essas tramas. Ela é sempre a mocinha ingênua, ela é órfã, ela é pobre, que se apaixona por um milionário. Enfrenta a rejeição e descobre ser herdeira de uma fortuna. Todas. Thalía, ela fez muito sucesso como protagonista dessas novelas, sim. Mas, além de ser atriz, a gente não pode esquecer que ela é cantora, né? Então, ela tem muita música famosa, é conhecida também internacionalmente, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Principalmente por causa dos seus dramalhões mexicanos. Vocês sabiam que os países México e Brasil são os maiores exportadores de novela do mundo? Aposto que vocês já assistiram alguma dessas novelas no SBT, né, não? E olha que eles reprisam, não só Chaves, não só Chapolin, não só aquelas novelas lá de Thalía, Maria do Bairro, etc. Mas também essas aqui, ó, La Usurpadora, Eu Soy Betty, La Fea, Rebelde, Carrossel. São as que são mais reprisadas no SBT. E não tem como falar do México sem falar também desses dramalhões mexicanos. Gostaram? Vamos começar a trabalhar com gramática? Pois é, a gente vem trabalhando com o presente do modo subjuntivo, né? O que é a ideia do subjuntivo? A ideia de desejo, probabilidade, hipótese. E agora a gente vai trabalhar com os pretéritos. No modo subjuntivo, ele se divide em 3 pretéritos. O pretérito plusquamperfecto, o pretérito perfecto e o pretérito imperfecto. O de hoje vai ser o perfecto, por quê? Porque a gente tem que trabalhar com o verbo auxiliar no presente. Então, a gente começa do presente, continua no presente, só que mantém-se o presente com a ideia de passado. A gente já viu presente com a ideia de presente, a gente já viu presente com a ideia de futuro, quando a gente usa o quando e o se, e agora a gente vai ver o presente dentro de um tempo composto, trazendo uma ideia de passado. Mas um passado hipotético, tá bom? Esse pretérito perfeito, ele se refere a uma situação acabada, hipoteticamente acabada, tá? Num tempo que pode se referir ao passado ou ao futuro. Porém, o determinante dele é que tenha sido hipoteticamente acabado. É diferente desses outros 2 pretéritos. Por quê? Porque esse aqui se refere a um fato que terminados hipoteticamente, mas no momento referente ao passado. Um passado referente a outro passado, tá? Já o pretérito imperfeito, ele sempre vai se referir ao que vem depois, ao futuro do momento que se fala.
tá? Ele vai falar de situações hipotéticas referentes ao passado, ao presente, ao futuro, mas sempre diante do tempo verbal, no momento da oração, ele faz a referência futura. Então, é sempre ideias futuras em relação ao momento em que se fala, mas sempre trazendo uma ideia de algo posterior ao tempo da oração, porém, com a ideia hipotética do passado. É um pouco confuso explicando assim, mas vamos para a prática, vocês vão ver que é facinho. Então, para vocês verem que não é tão complicado quanto parece, a gente vai trabalhar separadamente e vocês vão ver que é muito fácil. O pretérito perfeito, como eu disse, o determinante dele é que ele se refere a uma ação acabada. Lembra, se é um modo subjuntivo, é uma acabada hipoteticamente, porque é subjuntivo, né? Então, a gente usa esse tempo nos contextos que requer um subjuntivo para falar de ações, repitam aí, quais são as ações? Acabadas. Essas ações acabadas é referente ao momento em que se fala, mas o referente ao momento que se fala ao passado ou ao futuro. Como assim? Eu uso o pretérito perfeito para planejar objetivos. Exemplo. El professor quer que hayamos terminado a tarefa para el jueves. Veja, o professor quer que a gente tenha terminado a tarefa para jueves. Jueves é quinta-feira. Então, veja, quinta-feira é o dia que o professor está querendo? É o dia que ele fala? É o mesmo dia? Ele fala hoje, eu quero a tarefa para hoje, é isso que ele fala? Não, ele diz que quer para quinta, ele dá um prazo. Mas nesse prazo, quando chega na quinta-feira, as tarefas já têm que ter sido acabadas. Então, elas vão estar acabadas aonde? No futuro. Perceberam? Essa é a ideia. Também usamos o pretérito perfeito para comentar ou questionar informações. Como assim? Dudo que meu irmão não haya limpiado seu quarto. Então, eu estou duvidando que meu irmão tenha limpado seu quarto. Então, serve para quê? Eu estou questionando uma informação, ou estou comentando uma informação de um fato hipoteticamente acabado. Serve para a gente identificar o inexistente. O que eu quero dizer com isso, gente? Identificar o inexistente. Olha o exemplo. Não há nadie que haya escrito los informes a tiempo. Não há ninguém que tenha escrito as informações a tempo. Então, ele está tentando identificar o quê? O inexistente. Há alguém que tenha feito isso? Há alguém? Não existe alguém. Logo, identifica o inexistente. Bom, gente, olha, veja por que é importante estudar o pretérito perfeito agora. Porque a gente vai fazer uso do verbo haver no presente do subjuntivo. A gente está terminando de estudar com o presente do subjuntivo. A gente viu que o presente do subjuntivo, ele traz uma ideia hipotética no presente. A gente já estudou que quando a gente usa com o quando, ele vai trazer uma ideia de futuro, né? Eu uso o presente com a ideia do futuro. E agora, vocês vão aprender que a gente pode também usar o presente com a ideia de passado. Como assim? A gente vai usar o verbo haver e a gente chama esse verbo haver de verbo auxiliar. Tá? Por quê? Porque ele precisa ter um verbo principal para trazer a ideia, para trazer a essência da mensagem que ele quer passar. Então, primeiro ponto, eu pego esse verbo que é auxiliar, ou seja, você vai usar em todos os outros verbos, tá? Vai falar assim, conjuga o pretérito perfeito. Você tem que saber que todos os verbos no pretérito perfeito, você vai usar o qual? O verbo auxiliar. E qual é o verbo auxiliar? O verbo haver. E aí, você vai pegar esse verbo haver e vai conjugar no presente. Olha, é pretérito perfeito, mas você vai conjugar em que tempo? Presente. Como é o presente do verbo haver? Olha aqui, ó. Que yo haya, que tu hayas, que él haya, que nosotros hayamos, que vosotros hayáis e que ellos hayan. Então, isso aqui, gente, olha, é o presente. Só que eu só vou usar o presente para trazer essa ideia de pretérito perfeito? Esse pretérito aí, ele traz essa ideia de tempo acabado, né? Algo que você fez e acabou. Não importa se você está fazendo referência no presente, não importa se você está fazendo referência no passado, não importa se você está fazendo referência ao futuro.
Porém, o fato ao qual eu me refiro tem que ser acabado. Mas mesmo que seja algo acabado, eu vou usar o verbo haver auxiliar em que tempo? No presente do subjuntivo. Porém, eu tenho que acrescentar, complementando a minha ideia, o particípio do verbo principal, porque o verbo principal é o que traz a ideia. Eu quero dizer que eu pensei, então eu vou usar o verbo pensar. Qual é o particípio do verbo pensar? Pensado. Eu quero dizer que eu amei, então eu vou usar o verbo amar. Como é o particípio do verbo amar? Amado. Querer, querido. Biarrar, biarrado. Escrever, escrito. Ver, visto. A ser, hecho. Como assim, gente? Eu conjugo com esses verbos todos que estão aqui, pensar, querer, viajar, escrever, ver, fazer, todos eles, eu vou usar o verbo haver, mas vou usar o verbo haver como verbo auxiliar. E aí eu vou usar o verbo haver em que tempo? Presente. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós outros hajamos, que vosotros hajais e que eles hajam. Lembrem, esse verbo haver conjugado dessa forma, que eu haja, que tu hajas, vai ser usado para todos, não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira conjugação, para todos os verbos, para formar o quê? Para formar o verbo que é composto. Por que ele é composto? Porque ele tem um auxiliar e também tem um particípio, tem dois verbos, por isso ele é composto. O auxiliar está no presente e o principal, que é o particípio. Repetindo, ele é composto porque ele é formado por dois verbos. Quais são esses dois verbos? O verbo auxiliar e o verbo no particípio. O auxiliar vai ser o verbo haver conjugado no presente do subjuntivo, que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós outros hajamos, que vosotros hajais e que eles hajam. E eu vou usar esse haja para todos os verbos, todos, para a primeira conjugação, para a segunda conjugação, para a terceira conjugação. Porém, o que vai trazer a essência, por ser um verbo principal, é o particípio do verbo. Se eu digo pensar, você vai dizer pensado. Se eu digo querer, você vai dizer querido. Se eu digo biarrar, você vai dizer biarrado. Se eu digo escrever, você vai dizer escrito. Se eu digo B, você vai dizer visto. E se eu digo AC, você vai dizer hecho. Mas como é que eu conjugo isso? Você vai conjugar assim, ó. Haja pensado, hajas pensado, haja pensado, hajamos pensado, hajais pensado, hajam pensado. Então, a professora pediu para vocês conjugarem o verbo querer. Conjugue o verbo querer no pretérito perfeito do subjuntivo. Como é que vocês vão conjugar? Haja querido, hajas querido, haja querido, hajamos querido, hajais querido, hajam querido. Entenderam? Veja aqui embaixo, ó. Não creio que haja estudado muito. O que que eu disse? Eu disse que eu não acredito que você tenha estudado muito. Então, a gente está usando dois verbos, tá? Professora, eu posso usar o seguinte. Eu pego esse haja e troco pelo tener. Porque tener não significa ter? Então, o verbo tener eu não conjugo assim. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Então, se em espanhol eu digo tenha estudado. Então, eu vou pegar e vou fazer a tradução e dizer tenha, não creio que tenha estudado. Tá certo isso? Não está certo, não. Só existe a possibilidade de você usar como verbo auxiliar o verbo haver. Por quê? Porque ele é um verbo composto. Então, ele tem uma forma única a ser conjugada. E qual é a forma única? Você usar o haber, haja, hajas, haja, no lugar do verbo tener. Quizá se haja levantado temprano, eu disse em português, talvez tenha se levantado temprano. Mais uma vez eu usei o tenha, porém, em espanhol eu não vou usar o tenha, não vou. Eu vou usar o quê? O verbo haber. Então, haja levantado e não tenha levantado. Em espanhol, diria tenha levantado. Não se pode. Como é que eu vou falar? Haja levantado. Agora, a gente vai fixar isso. Veja, se a professora pede para vocês conjugarem o pretérito perfeito do subjuntivo, olha aqui o que eu quero. É isso que eu quero.
Então, vocês têm que prestar atenção que o verbo haver deve ser conjugado em que tempo? Presente. Qual presente? Presente indicativo? Presente do subjuntivo. E aí, acrescentar o quê? Na frente desse presente, eu vou conjugar o verbo principal, que é a ideia, é o verbo que eu digo amar. É ele que vai ser conjugado no particípio. É ele que vai trazer a ideia. Porque o presente aqui, ó, serve somente para demarcar não só o tempo verbal, mas principalmente quem é a pessoa. Veja, o adja, ele vai sendo variável, se adaptando à pessoa, vai concordando. O Joe tem que ser adja, o tu tem que ser o adjas com S no final, o ste, terceira pessoa, o ste, edja, com adja sem um S, que essa faz a diferença do tu da segunda para a terceira, do tu para o ste, por exemplo, é que o tu tem um S e o ste não tem um S. Nós outros adjamos, vosotros adjais e edios ad. Então, repetindo, o verbo haver, ele é que vai determinar quem é a pessoa. Então, quando eu olhar escrito assim, ó, adjamos, eu vou saber que quem é a pessoa? Sou eu? Tu? Quem é a pessoa? Nós outros. Então, esse verbo auxiliar serve para determinar quem é a pessoa. Por quê? Porque o principal vai estar igual em todas as outras, ó. O principal em todas as outras. Então, eu vou dizer assim, conjugue o verbo estar no pretérito perfeito do subjuntivo. Veja que eu disse está. Mas para eu conjugar estar, eu vou precisar conjugar o verbo haver no presente e o principal no particípio. Quem é o principal aqui? Está. Então, veja que Joe adja estado, tu adjas estado, ele adja estado, nós outros adjamos estado, vosotros adjais estado, ellos adjam estado. Se eu digo conjuga no pretérito perfeito de subjuntivo o verbo tener, como é que vocês vão conjugar? Que yo haya tenido, tu hayas tenido, ele haya tenido, nosotros hayamos tenido, vosotros hayáis tenido, ellos hayan tenido. Vejam, mudamos o principal, que é o tener. O verbo haver, que é o auxiliar, continua igual. Continua igual aqui na primeira conjugação, continua igual aqui na terceira conjugação. Não importa, não importa, não importa. A diferença está porque ele concorda com a pessoa, ó. O adja concorda com o jo, o tu concorda com o adjas e assim sucessivamente. Aí a professora pede, conjugue no pretérito perfeito subjuntivo o verbo benir. O benir é o principal. O verbo principal fica no presente ou fica no particípio? Fica no particípio. O que eu coloco no presente? O verbo haver, porque ele é o verbo auxiliar. Então, como é que vai ser? Adja benido, adjas benido, adja benido, adjamos benido, adjais benido, adjam benido. Aqui, pessoal, nós temos dividido da seguinte forma. Nós temos o particípio dos verbos na forma regular e quando eles forem irregulares. Essa primeira tabelinha aqui são os verbos que são regulares. Significa que a sua terminação vai ser igual para todos os outros que são regulares, tá bom? Então, veja, trabalhar termina com AR. Logo, como é seu particípio? Trabalhado. Estudar termina com AR. Logo, seu particípio vai ser o quê? Estudiado. Rugar termina com AR. Como é que vai ser? Rugado. Comer termina com R. Lembra? Quando for da segunda conjugação e da terceira conjugação, vai ser sempre ido, diferente de ado. Então, comer, comido, ler, leído, dormir, dormido, salir, salido. Molezinha, molezinha. Porém, os particípios que são irregulares, eles não são tão molezas assim, não. Eles precisam que vocês sentem e estudem. Então, vamos lá? Olha, por que precisa ser estudado? Porque não tem essa lógica de estar copiando essa terminação. Cada um tem a sua forma própria de ser conjugado. O verbo descer, se a gente fosse seguir a lógica, o verbo descer tem a terminação IR, né? Então, seguindo, se fosse regular, ele ia ser o quê? Desci, descido. É? Por que não? Por que não? Porque ele é irregular. Então, desci não é descido, ele é
dicho. Escrevi não é escribido, ele é escrito. Não é, como seria? Bido? Não, visto. Poner, puesto e não ponido. Volver, vuelto e não volvido. Hacer, hecho e não hacido. Romper, roto e não, como seria? Rompido. Abrir, abierto e não abrido. Morir, muerto e não morido. Viram? Então, olha, vocês entenderam todos os significados aqui? Desse é dizer, dito. Escrevi, escrever, escrito. Visto. Poner, posto. Volver, que é de voltar. Vuelto. Hacer, que é de fazer. Hecho, feito. Romper, roto, que é lascar, quebrar, arrancar, romper mesmo. Abrir, abierto, tá claro? Morir, muerto. Valeu? Galerinha, mais particípios irregulares, gente, não tem pra onde correr. Tem que sentar e tem que estudar. Porque como é que você vai conjugar o pretérito perfeito? Você vai conjugar usando o verbo haver no presente e usando o particípio. Se você não sabe usar o particípio, como é que conjuga? Não tem como. Então tem que sentar e tem que estudar. Comece, como é que eu digo? Começa decorando, depois repetindo o que decorou, depois internaliza e só aí é que aprende. Vamos então começar a fazer esse processo. Repitam comigo. O verbo deci, que a gente já viu, dicho. Contradeci, vejam, o verbo deci e contradeci, eles são verbos que são derivados. Contradeci vem do verbo deci e vários outros que vão terminar igual ao deci, eles vão ter as mesmas formas para serem conjugados no particípio. Dicho, contradicho, deci, contradeci, dicho, contradicho. Entenderam? Freí, frito, volver, você já tinha visto. Vuelto, be, você já tinha visto. Visto, esse é novo. Ó. Cobrir, cubierto. Romper, você já tinha visto. Roto, reponer. Repuesto. E interponer, interpuesto. O que é que eu quero que vocês vejam? Que repuesto e interpuesto se conjugam praticamente do mesmo jeito. Por quê? Porque são verbos que derivam do verbo poner. Poner, puesto. Então, interponer é interpuesto. Então, reponer é repuesto. Entenderam por quê? Por quê? Porque são verbos que são derivados. Os verbos derivados, eles conjugam todos do mesmo jeito. Olha, deci é dicho, contradeci é contradicho, então predeci. Responda aí pra mim. Ó, deci, dicho, contradeci, contradicho, logo, predeci vai ser predicho. Morir, muerto, e esse é novo. Atenção, que esse aqui a gente trabalha muito e todo mundo sempre esquece. É ido. Deshacer, desejo. Olha isso. Deshacer vem do verbo hacer. Tá aqui dentro do deshacer, o verbo hacer. A gente tem que lembrar como é a mesma hacer. Hacer é hecho. Então, deshacer, que é um derivado de hacer. Vejam, hacer é hecho. Deshacer vai ser desecho. Poner, lembra que eu falei de interponer? Lembra que eu falei de reponer? Então, poner vai ser o quê? Puesto. Pressuponer, lembra que a gente já viu? Reponer, interponer, poner, pressuponer, logo vai ser o quê? Pressuposto. Envolver vai ser derivado de volver. Então, veja, volver é vuelto e envolver vai ser envuelto. Satisfacer, satisfecho. Gente, chegou o final da nossa aula, agora só semana que vem. Não esqueça de quê? Se inscrever no canal e de comentar para saber quem está assistindo a aula. Então, hasta luego, besitos!